Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho falar sobre um tema muito importante para o nosso canal, que é perspectiva. A perspectiva que transforma é o slogan do nosso canal e por isso é muito importante entender o que a gente quer dizer com perspectiva. Você sabia que a perspectiva, dependendo de como você muda essa perspectiva, ela pode transformar completamente como você vê a sua vida e como você lida com as situações do seu dia a dia? Por isso que esse tema é extremamente importante, a gente vai destrinchar ponto a ponto hoje para vocês entenderem o que é perspectiva e como usar essa perspectiva como ferramenta no seu dia a dia. Então vamos lá? Vem comigo! Eu quero começar trazendo uma historinha para vocês que é basicamente assim. Imagina que existe um lago e nesse lago tem um ponto mais alto, coberto de floresta. E aí tinha um homem andando por esse lago e aí ele começou a ver uma pessoa dentro da água com a mão para cima pedindo ajuda, pedindo socorro, que estava se afogando. Ele imediatamente pulou na água sem hesitar para salvar aquela pessoa. E aí ele nadou e conseguiu tirar a pessoa do rio, levando até a margem. Quando ele acabou de trazer a pessoa para a margem, ele começa a olhar e ver ao redor do lago que existe outra pessoa se afogando. Ele surpreso com aquilo, mas sem tempo para pensar muito sobre o que estava acontecendo, imediatamente pulou na água novamente para salvar aquela segunda pessoa, fazendo da mesma forma, trazendo até a margem do rio. Quando ele chega até a margem do rio, ele já estava exausto. Duas pessoas que haviam se afogado e ele conseguiu tirar do lago. E aí ele começa a ver que existia outra pessoa gritando. Ele começa a ouvir gritos, começa a olhar e existia uma terceira pessoa se afogando também. E da mesma forma ele vai para salvar aquela pessoa. Só que do outro lado do rio existia um outro homem passando. E aí ele começa a ver que no topo de uma pedra existia um homem que estava jogando aquelas pessoas dentro do lago. E o que ele fez imediatamente? Prendeu aquele homem que estava jogando todo mundo dentro do rio. E imediatamente cessou o problema. Acabou o problema, não tinha mais ninguém caindo naquele lago, ninguém precisando ser salvo. O que eu quero que vocês entendam aqui, na moral dessa história, é que nós podemos olhar essa história com vários ensinamentos, certo? Só que a gente vai se ater aqui. Vamos ficar só com a parte da perspectiva, que é o nosso tema de hoje. Quando a gente olha para a perspectiva, dependendo do ângulo que nós estamos da situação, que nós olhamos aquela situação, pode mudar completamente como a gente vê o problema. Percebe? O homem que estava salvando aquelas pessoas via de um jeito, o homem que estava caminhando do outro lado, que viu o sujeito atirando as pessoas, via o problema de outro ângulo, né? Qual tá certo, qual tá errado? Nenhum dos dois, cada um estava vendo na sua perspectiva, cada um fazendo a sua parte, conforme a perspectiva que tinha naquele momento, o local que estava, aquilo que podia fazer. Então, o que é perspectiva? A perspectiva é a representação das coisas a partir de um ponto de vista. Então, eu vejo a coisa a partir de um ângulo, de um ponto de vista, que é aquilo que eu tenho na minha frente, certo? O ser humano, ele enxerga o mundo através das próprias perspectivas, ou seja, da própria lente que ele tem, né? Então, vamos pegar o exemplo do diamante. Quando nós pegamos um diamante, imagina um diamante bem grandão, tá? Ele tem vários lados, vários prismas que a gente chama. Conforme o ângulo que você olha do diamante, você vai ver uma cor completamente diferente da outra. Se uma pessoa estiver olhando de um ângulo, ela pode ver a cor violeta, por exemplo, e você de um outro lado vendo a cor azul. Significa que é violeta ou que é azul? É as duas, dependendo do prisma que a gente olha, do ângulo que a gente olha, né? Então o exemplo do diamante fica mais fácil para a gente entender esse contexto. É exatamente por isso com essa perspectiva que os argumentos começam, que os argumentos existem, né? Porque você tem duas partes que têm pontos de vista diferentes sobre uma mesma situação, né? Então, cada um vai chegar a uma conclusão de acordo com o ângulo, o ponto de vista, a perspectiva que ela tem sobre determinado fato, né? Um exemplo para ficar mais claro, se a gente imaginar que eu desenho no chão um número 6. Eu que estou desse lado vou ver o número 6,
Mas você que está do lado oposto, se eu desenhar no chão, você vai ver o número 9. Então percebe, é 6 ou é 9? Depende do ângulo que nós estamos, né? Eu vejo o 6, você verá um 9. E aí, eu vou tentar te convencer que é um 6 e você vai tentar me convencer que isso é um 9. E não existe o certo e errado nessa situação, percebe? Que são só pontos de vista e ângulos diferentes. Então isso eu quero deixar bem claro, porque a gente vai começar a aprofundar. É muito importante, antes da gente tomar uma decisão que envolva outras pessoas, a gente analisar a perspectiva da outra parte, da outra pessoa, né? Pra gente conseguir ver se a gente consegue chegar no meio termo para satisfazer ambos os lados. Então, neste caso, não ficaríamos brigando para ver se é 6 ou para ver se é 9. É como se eu trocasse de lugar com você, e você trocasse de lugar comigo, e você iria ver a minha perspectiva, o meu ângulo sobre aquele número, e eu iria ver o seu. Então, nós iríamos entender que poderia ser 6 como poderia ser 9. Entende? Então é isso que acontece quando nós estamos envolvidos com outras pessoas, para a gente tentar ver qual é a perspectiva dela, colocar as lentes que ela usa para entender como ela possa enxergar aquela situação, né? Então, com essa base na nossa mente, a gente pode aprofundar um pouco mais para entender que a perspectiva nos afeta individualmente, tá? Dependendo da perspectiva, vai afetar individualmente. E existe uma frase de um filósofo grego que ele é adepto da filosofia do estoicismo, que ele vem falar pra gente que não é o que acontece com a gente, mas sim como reagimos a isso, né? E o que isso quer nos dizer? Isso quer dizer que muitas vezes no nosso dia a dia, as coisas vão acontecendo automaticamente e nós vamos dando interpretações, julgamentos de acordo com aquilo que a gente acha bom ou ruim, né? E nós fazemos isso todos os dias com a perspectiva que nós temos sobre a vida, a perspectiva que nós fomos construindo para nós, né? E o que significa isso? O que eu quero dizer com isso? Que não importa o que acontece no nosso dia a dia, a dor e a frustração, elas são reais. A dor e a frustração vão acontecer. Isso faz parte da vida. Mas o sofrimento é uma criação da nossa mente. O sofrimento é opcional. Sofrer por uma dor ou por uma frustração é prolongar a dor e a frustração. Isso é uma escolha. O que às vezes acontece um fato pela manhã, né? E mesmo que aquela situação for resolvida, né? Aconteceu um fato e aquilo foi resolvido. Nós podemos simplesmente dar como resolvido, como nós podemos ir prolongando, falando sobre aquilo, dando ênfase, contando para as pessoas aquilo que aconteceu, revivendo aquela discussão, aquela briga, aquele fato, milhares e milhares de vezes, relembrando e reinventando e revivendo aquela história, revivendo aquela energia, aquele fato, constantemente prolongando esse sofrimento. Percebe como é diferente? Né? Ou mesmo quando a situação não é resolvida, mas a gente continua falando sobre aquilo, alimentando, contando para um, contando para outro, revivendo, lembrando, a gente está prolongando o sofrimento, percebe? O dano do que o ocorrido causou, do fato que aconteceu, certo? É muito menor do que o sofrimento que nós criamos. Então o fato aconteceu, isso é real, isso não tem como negar, aconteceu, está feito, o que está feito, está feito. Mas o que você vai fazer após aquela dor, aquela frustração, é uma escolha. É muito opcional. Ficar triste, ficar chateado, ficar com raiva é natural. Como nós já falamos nos vídeos das emoções. Se você não assistiu, assiste aqui no canal. Mas você ficar relembrando e revivendo aquilo é muito opcional. Falando sobre aquilo, alimentando aquela energia. Lembra que a gente falou que tudo que a gente alimenta, toda energia que a gente alimenta cresce? Então, eu vou dar outro exemplo. Suponha que você está dirigindo o seu carro para o trabalho, né? Do trabalho para casa. Vamos colocar assim porque é mais comum no dia a dia de todo mundo, vocês vão me entender exatamente onde eu quero chegar. Você está dirigindo do trabalho para casa,
numa segunda-feira e aí começa a chover muito forte, tá? Começa a chover muito forte, tá um trânsito terrível, as ruas começam a alagar. E na sua cabeça você já começa a organizar um desastre, né? Você já começa a pensar que você vai chegar em casa tarde, que você vai ter que cozinhar e que vai atrasar todo o seu sono, que você vai dormir mais tarde, que você vai ter que acordar super cedo e que no outro dia vai ter que começar tudo de novo e você já começa a ficar estressado. Quando começa aquela chuva, você começa a ficar irritado com tanta chuva e aí você praticamente acaba com toda a sua semana. Porque você já tá pensando no que você vai ter que chegar, você já tá pensando que você vai ter que cozinhar, você já tá pensando que você vai dormir tarde, você já tá pensando que você vai ter que acordar cedo no outro dia. E você começa a sofrer por antecipação, por tudo isso, já imaginando que sua semana tá arruinada, que tá tudo uma bosta. E você começa a sofrer já com essa situação, já pensando quase no final de semana. Não, é porque se eu atrasar isso na segunda, eu vou atrasar isso na terça, porque na quarta vai estar uma merda, porque na quinta vai ser um desastre, e no final de semana eu nem vou ter tempo de relaxar. Porque atrasou tudo na segunda ou porque deu alguma coisa errada na segunda. Isso acontece muito, né? Você se identifica? E aí, vamos supor que ao mesmo tempo que essa chuva na sua cabeça foi uma coisa horrível, foi horrível pra você, foi um desastre, foi algo muito horrível que aconteceu, alagou tudo, a cidade ficou um caos, atrasou tudo, todo esse desastre. Vamos supor que se a gente olhar de uma outra perspectiva, essa chuva pode ter sido um milagre para outra pessoa, né? Imagina agora um fazendeiro que esperava essa chuva por muitos e muitos meses, tá? E não sabia como ia manter o seu plantio, os animais a salvo, precisava de água para alimentar toda aquela estrutura, né? Todo aquele rebanho, aquela plantação, e ele implorava que a chuva viesse, né? E aí nada acontecia até que a chuva veio, né? Imagina que foi uma bênção para aquele fazendeiro. Salvou toda a plantação dele, os animais que viviam ali, trouxe comida para a família. Foi uma felicidade plena para ele, né? Tem até aquelas cenas que quando chove, assim, algumas pessoas que precisavam muito, que estavam numa seca muito grande, né? Levantavam a mão para o céu, sentiam a chuva cair no rosto. Então percebe como a perspectiva muda completamente? Percebe que foi a mesma chuva, só que com percepções totalmente diferentes. Uma pessoa reclamou da chuva e achou um desastre, porque ela viu na perspectiva dela que aquilo era um desastre. E em contrapartida, o outro via aquilo como um milagre, algo que seria muito bom para ela. O fazendeiro via aquilo como uma salvação, né? Então é só uma questão de perspectiva. Mas você pode estar se perguntando, Jéssica, é impossível entender todas as perspectivas se nós não vivermos algumas situações. Com certeza nós não vamos enxergar todas as perspectivas, né? Não 100% da outra pessoa, né? Talvez 100% não seja possível, mas nós podemos sim entender que existem outros pontos de vista, que existem outras perspectivas, que geralmente são totalmente diferentes das nossas. Totalmente diferentes. E o problema aparece quando nós não aceitamos a realidade, né? Nós achamos que a nossa verdade é a única, né? Lembra que eu falei perspectiva completamente diferente? Por ser completamente diferente, logo, se a minha está certa, a do outro está errada. E não é exatamente assim que acontece, né? Como eu já falei num exemplo em outro vídeo meu, o universo, a vida, é um quebra-cabeça com 1 milhão de peças, né? E a gente só tem conosco uma peça desse quebra-cabeça, né? Ou algumas peças do quebra-cabeça. Nós não temos as peças inteiras de todo o quebra-cabeça possível do universo. Então a imagem que a gente vê é a partir de um prisma. Eu até dei o exemplo do espelho, quando você tem a verdade do todo e aí esse espelho se quebra em 1000 pedaços e você pega uma parte desse espelho. Esta parte é só uma perspectiva que você tem. A verdade do todo é a verdade inteira, é o espelho inteiro. Então eu já falei sobre isso algumas vezes, só para reforçar nessa parte de perspectiva que é extremamente importante. Então, você, com as outras pessoas, vão encaixando as quebras do quebra-cabeça para cada vez mais ver a verdade do todo. Quanto mais pessoas, quanto mais opiniões, perspectivas diferentes sobre uma mesma situação, mais nós vamos conseguir enxergar a verdade do todo. E isso é tão claro para mim que quando eu estava trabalhando
dentro da área do direito, né, como advogada, eu me frustrei muito por ter que provar coisas óbvias, que no meu ponto de vista, na minha perspectiva, era muito óbvio, né? Mas que o próprio juiz não tinha um mínimo de perspectiva sobre determinada realidade. Ele não conseguia acessar a informação que eu via claramente, que eu tinha como perspectiva. Eu via aquilo era óbvio e claro para mim, mas eu tinha que ficar argumentando e convencendo o juiz que aquilo era óbvio, né? Um exemplo mais concreto para vocês entenderem. Um caso que aconteceu foi de uma menina bem novinha, eu acredito que ela tinha em torno, no máximo 12 anos, e essa menina, ela vivia com aparelhos respiratórios, todo o maquinário, ela era acamada, ela vivia numa cama, dentro de casa, num apartamento, que ela morava com o pai. O pai já era um senhor de bastante idade, e ela estava totalmente paralisada e ela vivia sobre os aparelhos. Então ela se alimentava por tubos sondas, ela tinha aparelho respiratório, todo um maquinário. E ela morava num prédio, como eu disse. E o que acontecia? Ela precisava de enfermeira 24 horas e o pai tinha sido mandado embora da empresa, resumidamente, né? O pai tinha sido mandado embora da empresa, só que ele tinha um convênio atrelado à empresa. E nesse convênio atrelado à empresa, a empresa, como ele foi mandado embora, se recusou a manter o convênio dele. Só que todas aquelas enfermeiras, todo aquele aparelho que era usado era fornecido pelo convênio. E existia uma briga na justiça justamente para manter esse convênio, porque ele não tinha dinheiro para pagar todo aquele aparato se não fosse o convênio, que já era muitos e muitos anos trabalhando por uma mesma empresa, sem julgamento aqui de quem tá certo e quem tá errado, mas isso de fato aconteceu. Eu fui contratada por esse pai para defender ele nesse caso. E aí eu pedi para o juiz para manter o convênio, e principalmente ele tinha um acordo com o sistema elétrico público que fornecia energia para aquele prédio, para manter os aparelhos da menina ligados 24 horas. Porque o que acontece? Se acontecesse um apagão, de cair o disjuntor, sei lá se existisse de prédio, mas se acabasse a força do prédio ou da rua e desligasse o aparelho daquela menina que mantinha tudo na eletricidade, por alguns minutos ela não sobreviveria ou ela não respiraria, porque ela respirava a partir de aparelhos. Então tinha todo um contrato para nada acontecer, né, com aqueles aparelhos, com aquele prédio, com aquela rua. Então tinha todo um aparato, tudo uma coisa toda elaborada por trás para isso não acontecer. E quando foi pedido para o juiz para manter aquele convênio e todas aquelas circunstâncias, enfermeiras e tudo mais, o juiz negou o pedido. Né? De cara ele negou o pedido e ele não deu nenhuma justificativa que eu entendesse como coerente para negar aquele pedido. Né? Para mim não fazia sentido o argumento dele para negar aquele pedido. Simplesmente para mim pareceu que ele simplesmente negou, dando uma justificativa qualquer, e eu fiquei muito chocada e frustrada com aquilo. Então, o que eu tive que fazer? Bem resumidamente, eu tive que montar toda uma petição, toda uma argumentação de folhas e mais folhas e mais folhas, juntando fotos da menina na cama, juntando foto dos aparelhos, toda a documentação, que pra mim aquilo era óbvio e eu sentia como uma violação ter que tirar foto de uma menina acamada com um monte de tubo na cara, no pescoço, aparelhos no braço. E aquilo pra mim era tão absurdo, porque era tão óbvio, com toda a argumentação e os documentos que eu já tinha juntado, que colocar aquelas fotos e argumentar páginas em páginas sobre algo óbvio foi o cúmulo pra mim, né? Apesar que não mudou muita coisa, né? Porque eu continuo na mesma linha de trabalho agora aqui tentando ajudar as pessoas que querem despertar e enxergar, né? Nem sempre com a mente, mas muitas vezes com o coração e com o espírito. E como no caso desse juiz específico, nesse caso,
ele só conseguia enxergar através de uma racionalidade. Por isso que eu tive que argumentar, provar, mostrar muitas fotos e tudo mais. Porque se ele entendesse o espírito daquilo que já tinha sido dito, dos documentos que já tinham sido apresentados, e isso sentindo com o coração, sentindo com uma visão mais ampliada, uma perspectiva mais ampliada sobre aquele pai e aquela criança, talvez não teria sido necessário toda essa documentação. Porque não tá só no racional. Muitas vezes a nossa perspectiva tá dentro do nosso coração e tá dentro do nosso espírito, tá? Então percebe como a perspectiva pode transformar ou pode acabar com a nossa vida, né? A perspectiva de que tudo é difícil, que as pessoas às vezes são difíceis de lidar, que você só vai ser capaz de enxergar isso, não importa o que aconteça, que tudo é difícil, que as pessoas são difíceis, que é difícil lidar com isso, que é difícil de lidar com aquilo, não importando o que aconteça, você vai enxergar aquilo daquela forma, né? É a sua perspectiva sobre aquilo. Já quando você é grato pelas coisas que você conseguiu, quando você é grato por... não importa o que aconteceu com você, você é grato por ter atingido os seus objetivos, apesar dos problemas, porque problemas nós sempre teremos, a sua perspectiva sobre as coisas é diferente. Então, posso entender aquilo como castigo, como posso entender aquilo como obstáculos que querem me fazer crescer. Posso entender aquilo como punição, como posso entender aquilo como experiência e aprendizado. Percebe como muda a perspectiva sobre um fato? Como a dor ameniza, dependendo de como você olha para a situação? Então, o outro fez algo comigo. Nossa, que desgraça, ele é um desgraçado, ele é isso, ele é aquilo. Ou, o que eu posso aprender com isso? O que a vida está querendo me mostrar? Como eu posso sair mais forte dessa situação? Percebe como é diferente? Então, tudo que acontece com você pode ser o fim do mundo, né? Para você pode ser o fim do mundo. Como se você fosse a única pessoa do mundo a ter problemas. Como se aquilo acontecesse só com você, né? E aí, o que vai acontecer? É isso que o universo vai te trazer, porque o universo, ele sempre diz sim. Então, se você acredita que tudo acontece com você, que tudo dá errado pra você, que você, ai, nossa, eu mereço mesmo, né? O que vai acontecer? Vão acontecer mais e mais situações para reforçar isso que você acredita, para você se sentir cada vez mais assim, né? E se você acredita que todo dia você pode aprender algo novo, que as pessoas de alguma forma veem tudo como algo diferente, que as pessoas pensam de forma diferente de você, o que você pode aprender com tudo isso? O dia novo que começa, o que eu posso aprender com esse dia? O que eu aprendi, entendeu? Quando você acorda, você pensa, o que eu vou aprender hoje? Quando você vai dormir, o que eu aprendi hoje? Se você ir praticando isso todos os dias, percebe como a gratidão brota. Você não vai precisar parar para falar, ai, gratidão, gratidão, gratidão. Você vai viver o estado de graça, como eu já falei algumas vezes. É viver o estado de graça, não só agradecer da boca para fora, entende? Isso é perspectiva. Entendeu como a sua perspectiva afeta tudo o que acontece ao seu redor? Percebe como isso acontece todos os dias, diariamente, segundo por segundo com você? Então percebe o quanto isso afeta? Afeta por quê? Porque ao mesmo tempo que você vai atrair mais e mais dessas situações, se você olhar isso com uma perspectiva ruim, de desgraça, de culpa, de sofrimento, mais situações vão acontecendo. E quanto mais situações vão acontecendo, é como se o seu olhar fechasse para outras perspectivas. Você não vai conseguir enxergar perspectivas diferentes da sua. Você só consegue ver aquilo, né? E aí vai aumentando ainda mais a sua decepção. Porque a sua perspectiva fechada não vai permitir que você entenda o porquê que aquilo aconteceu, né? E aí, pense assim como se você estivesse usando um óculos, né? E tudo o que acontece com você é como se essas lentes desse óculos filtrassem o que vai ser entregue dentro do seu mental racional, né? Dentro do seu cérebro. Então, a mensagem que vai ser entregue, boa ou ruim, depende daquela lente que você está usando. Às vezes é preciso limpar a lente, às vezes é preciso trocar a lente,
porque já não tá te servindo mais, tá causando dor, tá causando sofrimento, tá te deixando frustrado. Tá na hora de abandonar essa lente, tá na hora de limpar essa lente, né? E aí eu quero que você pense num exemplo assim. Você já leu um livro, né? E depois de muitos anos você pega para ler esse livro novamente, você entende com uma perspectiva completamente diferente o livro. Você fala, nossa, eu não tinha percebido que esse livro falava isso. Meu, olha só, tava aqui o tempo todo, eu não tinha visto. Acontece isso muito com os livros que eu indico, eu falo pra pessoa, lembra do livro que você leu? Ah, lembro, eu falo, lê de novo. Pra você ver se você consegue pegar mais alguma coisa. A pessoa, meu, tava lá, exatamente tudo que a gente conversou tava lá. Eu falei, então, porque agora você abriu um pouco mais a sua perspectiva pra entender o que realmente aquilo podia te trazer. E você vai absorvendo cada vez mais daquele conteúdo. Outro exemplo é o filme Matrix. Quando o filme Matrix surgiu, né, nos cinemas, nas televisões, que o pessoal assistiu, o pessoal viu mais como filme de tiro, efeitos especiais, né? E teve até algumas críticas, né? Ai, muito violento, isso e aquilo. Mas depois de alguns anos que as pessoas foram assistir novamente, a perspectiva sobre o filme Matrix era completamente diferente. Meu, o cara falou tudo ali, o cara explicou sobre o despertar, o cara explicou sobre a manipulação, o cara explicou sobre isso, explicou sobre aquilo, como a nossa realidade é feita, como que as coisas acontecem, como a gente não enxerga algumas coisas. Explicou muita coisa ali. Quanto mais você tem conteúdo e bagagem, mais você tá desperto, mais você consegue enxergar esse filme. Esse filme chegou ainda hoje é ensinado muito nas universidades. Quando as universidades, inclusive na minha, quando eu fui fazer, quando eu tinha a matéria de filosofia jurídica, esse filme foi passado e explicado através de uma perspectiva jurídica em cima do filme Matrix. Percebe como é amplo conforme você vai expandindo e abrindo? Então percebe como a perspectiva que você olha, essa lente que você escolhe ter, ela é um processo automático. A partir do momento que você tem aquela perspectiva, tudo vai passar por aquele prisma e vai ser olhado daquela forma. Então você vai julgar automaticamente tudo aquilo que acontece com você, com as pessoas, com tudo ao seu redor, a partir daquela lente que você estiver usando, né? Por isso que é vital para o nosso bem-estar, pessoal e profissional, porque isso é o profissional e o pessoal tá muito atrelado. Nós observamos as lentes que nós estamos usando e ver a melhor lente que se encaixa para nos beneficiar, para nós conseguirmos ter uma visão mais ampla sobre a coisa, né? Que uma lente mais positiva para enxergar a vida, para entregar mensagens mais positivas para o nosso cérebro, que vão nos ajudar a encarar a vida de forma mais leve, de forma mais objetiva, mais tranquila, né? Mas aí você pode estar se perguntando, tá, Jéssica, mas como é que eu posso mudar isso? A verdade uma outra verdade, bem chocante, mas infelizmente é verdade, é que, primeiro, você precisa entender quais são as suas perspectivas atuais. Se você não entender quais são as suas perspectivas atuais, vai ser muito difícil você mudar, porque você vai mudar o que se você não sabe qual é, né? E você precisa entender quais as perspectivas que você tem, que você colocou para dentro, que foram colocadas em você, que você permitiu que foram colocados ou que você foi construindo através de fatos que foi ocorrendo na sua vida, para formar quem você é atualmente, né? Porque a partir de quem você é e com as lentes que você tem é onde você vai enxergar tudo ao seu redor, dentro e fora, tá? Então a segunda coisa que você precisa entender é como as suas perspectivas foram transformadas ou foram formadas, né? Como elas foram transformadas? Foi pela sua família? O que a sua família, os seus pais, os seus avós, os seus tios, os seus primos, todas as pessoas que te cercam, principalmente os pais, qual é a lente deles? E qual é a perspectiva deles que foi passada para você? E você aceitou essas perspectivas, né? Você precisa ter mais consciência disso. Que muitas vezes a lente do pai e da mãe estão sim dentro de nós e nós vemos o mundo a partir daquilo que eles mostraram pra gente.
né? Porque eles vão ensinando a gente, olha filho, é assim, olha filho, é assado. E conforme que eles vão ensinando, a gente vai se acostumando a ver a vida daquela forma. Então, muitas vezes o do pai e da mãe é um grande indicativo de quais são as nossas lentes, as nossas perspectivas. Às vezes, através da cultura, aonde você está inserido, como você vê tudo o que acontece a partir de uma cultura, como aquele povo, aquela civilização, aquela comunidade, aquele país se relaciona com as coisas, né? As experiências de vida também nos moldam, reforçam laços ou afrouxam laços e também vai criando, né? Se você não viu o vídeo sobre a questão da mente inconsciente, sobre a programação mental do 0 a 7 anos de idade, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, é muito interessante, assiste lá para você entender melhor como reconhecer essas perspectivas, essas lentes que foram projetadas e colocadas dentro de você, até mesmo no seu inconsciente. É muito interessante. A terceira coisa é, coloca isso no papel. Começa a imaginar como a sua vida seria se você mudasse a sua perspectiva. Porque do jeito que tá, você já sabe. A visão que você tem hoje tá dando um resultado para sua vida que você tem hoje. Se você estiver feliz com ela, ótimo. Tem gente que tá feliz e não quer mudar a perspectiva, ok? Mas se tem alguma coisa te incomodando, talvez seja necessário olhar para essa perspectiva e às vezes transformar um pouco essa perspectiva para você poder melhorar alguns aspectos da sua vida, né? E a quarta coisa é você entender e aceitar que as pessoas possuem perspectivas diferentes da sua. Não precisa que todo mundo pense igual, que todo mundo tenha a mesma lente, a mesma visão de mundo, a mesma religião, a mesma crença, o mesmo modo de viver. Somos seres diferentes num aspecto de viver e manifestar a nossa essência. Então, cada um está manifestando conforme as suas perspectivas, né? Conforme, e não necessariamente é igual à sua. Lembra que eu falei que é quando juntar, unir, integrar várias perspectivas que nós temos uma visão do todo? Imagina se todos nós tivéssemos a mesma perspectiva, que chato que seria. Todo mundo igualzinho, vendo tudo igualzinho. Não teria mudança, não teria transformação, não teria progresso, entende? Então, isso é um aspecto muito importante para você entender que a pessoa tem uma perspectiva diferente da sua porque ela teve experiências de vida diferentes da sua. E isso vai moldando a forma como ela vê a vida. A outra coisa é, tenta tirar um pouco o seu ego da jogada. O seu ego é um pouco da... E aqui eu não tô falando da individualidade, tá? Eu tô falando do egoísmo, ego que quer defender o seu ponto de vista como algo fundamental. Porque tem o ego que é... Ninguém vai matar o ego, se afastar do ego. O ego é o que traz a nossa individualidade, isso é ótimo. Mas eu tô falando do ego no sentido de ego egoísta agora, tá? Que é você parar de achar que só tem você como certo. Que você é a única pessoa certa. Porque vai ser muito difícil você perceber a perspectiva de outras pessoas quando você acha que só você é o certo, né? Quando você se deparar com pessoas que te desafiam de alguma forma, desafiando o que você pensa, o que você fala, e você precisa argumentar, você começa a tentar convencer a pessoa do seu ponto de vista sem parar para ouvir às vezes o que o outro está dizendo, que pode te ajudar a crescer muito. Entendendo o ponto de vista daquela pessoa, não necessariamente você vai mudar completamente a sua perspectiva, mas pode ser que algumas coisas você se adapte e fala, nossa, é mesmo, faz total sentido. Então isso que eu estava dizendo, falando, pensando, não necessariamente é assim. Mas estava faltando alguma coisa e, nossa, realmente, obrigada, você me ajudou muito a entender. Então isso vai fazendo você se abrir para ouvir o outro e o outro te ouvir, para achar motivos pelo qual o outro enxerga aquilo daquela maneira e você enxerga da maneira que você enxerga. E aí você vai conhecer realidades, culturas, experiências completamente diferentes das suas e aquilo vai agregar no seu conhecimento, né? Não necessariamente você vai viver aquela realidade, mas você vai saber que aquilo existe, né? E os motivos pelo qual ela não concorda com você.
Porque talvez ela tenha uma experiência completamente diferente. Que às vezes você tem uma teoria na sua cabeça que tem que ser assim, mas ela viveu e ela às vezes vai mostrar pra você que não necessariamente é daquela forma, né? E você se abrindo pra isso vai aumentando o seu prisma de possibilidades, né? A sexta coisa é você perceber que você pode sim mudar suas perspectivas, né? Não é engessado. Não é você tem uma perspectiva e nunca vai mudar aquilo. Não, você tem o poder de limpar a sua lente, de alterar a sua lente. E isso vai fazer com que você vai se tornando cada vez mais confiante no processo da mudança. Porque se você se permite mudar e ampliar suas perspectivas, você não está engessado, você não vai querer se defender do começo ao fim aquela ideia que você tem. Você, nossa, faz sentido, e você vai crescendo, e você vai crescendo. Não sei se você já ouviram aquela frase, de tempos em tempos, as pessoas que me conhecem eu tenho que me apresentar novamente, porque eu já não sou mais a mesma pessoa de antes. Isso acontece muito com as pessoas que se permitem mudar a perspectiva, crescer, aprender com o outro, né? Ela vai se modificando muito rápido. E aí as pessoas, se ficar muito tempo sem conversar com aquela pessoa ou ver aquela pessoa, que ficaram com aquela impressão do passado, por exemplo, não vai ter ideia como aquela pessoa mudou de ideia, mudou de perspectiva, ampliou o conhecimento, ampliou as experiências. E aí é uma pessoa completamente diferente. E a outra ainda tá presa no que a outra disse, no que falou. Só que ela falou, ela disse com a perspectiva que ela tinha lá atrás. Não necessariamente quem ela é hoje. Porque as pessoas mudam. E você mudar, você se permite mudar, você também permite que o outro mude. E aí você não fica preso em mágoa, você não fica preso em brigas, porque você entende que tudo é fase, tudo é crescimento, tudo é aprendizado. Entende? Então, a sétima coisa aqui é você aprender, porque o conhecimento é poder. Mesmo que o seu ponto de vista seja verdadeiramente real e correto, quando você aprende com percepções que são diferentes da sua, você vai se surpreender tanto. O quanto você pode aprender, o quanto você pode crescer com visões que não necessariamente são iguais à sua. Significa que a sua tá errada? Não, significa que você vai somar, adicionar, né? Então, a gente vai para uma oitava coisa, que é não tenha medo de mostrar quem você é. E quais as lentes que você usa, mas saiba respeitar a lente das outras pessoas, a perspectiva das outras pessoas. Porque a partir do momento que você demonstra que você está interessado pela perspectiva da outra pessoa, as experiências, você reforça que você está aberto a ouvir o que ela tem a dizer, a receber o que ela tem a dizer. E ela também vai estar muito mais receptiva a ouvir também o que você tem a dizer, né? Então ambos vão aprendendo nesse meio termo. Porque um se abre, o outro também se abre. Agora, quando fala, eu não quero ouvir nada, o outro também vai se fechar. Porque é tudo um fluxo. Você fecha aqui, o outro fecha de lá. Então, seja o canal de abertura para a experiência, para a comunicação. Não engesse, não feche, não pare aí. E aí eu trago uma nona coisa, que é procure pessoas que discordam de você. Que discordam de você, às vezes, até que o tempo todo. Por quê? Porque se você ficar rodeado de pessoas que sempre dizem amém pra você, que sempre concordam com tudo que você fala, com tudo que você faz, isso não vai te beneficiar em nada a longo prazo. Significa que você não tem que andar com pessoas que concordam com você, que vocês falem a mesma língua, que vocês têm sintonia? Não, isso é ótimo. É muito gostoso você ter alguém para conversar, que te entende, que compartilha da mesma perspectiva com você. Mas se você não procurar pessoas que pensam completamente diferente, como você faz se desafiar, né? Então, por exemplo, atender pessoas de várias religiões diferentes na minha vida me ajudou a entender a perspectiva de cada uma dessas pessoas, para entender a melhor maneira de falar para ela entender o contexto que eu estava querendo mostrar. Então, o meu vocabulário, a minha forma de explicar, os meus exemplos foram ficando cada vez melhores. O meu modo de explicar hoje se encaixa para qualquer tipo de pessoa, tendo religião ou não tendo religião. Porque isso foi ampliando, foi me dando a habilidade de resposta,
a habilidade de circular sobre ambientes de qualquer espécie. Sejam ricos, seja pobres, seja pessoas com doutorado, PhD, sejam pessoas que não tenham tantos estudos, sejam pessoas de uma profissão ou de outra profissão, de uma cultura ou de outra cultura. Eu consigo circular em todos esses ambientes porque eu fui me colocando em situações de entender a perspectiva do outro, não deixando de ter as minhas, mas estando aberta para captar aquilo que eu poderia captar, né? Então, você acaba se beneficiando e o outro acaba se beneficiando com essa situação, ampliando toda essa visão, entende? Então lembra, a perspectiva que transforma tudo. Esse é o lema do canal, esse é o lema do Universal Energy, e por isso que eu tento mostrar isso para as pessoas ao meu redor, né? Por isso que eu não fico presa em nenhum tipo de conhecimento. Eu vou andando, circulando em todos esses ambientes, eu procuro interligar tudo e encontrar todos os pontos, conversando com todo tipo de pessoa, com pensamentos iguais aos meus, diferentes dos meus, integrando todos esses ensinamentos, esses pontos de vista, que às vezes são muito parecidos com os meus, às vezes não, e o que o outro está querendo me mostrar? Será que isso encaixa? Será que não encaixa? Será que que eu vejo isso na prática? Será que eu não vejo isso na prática? E entender essas diferentes perspectivas que levaram as pessoas a criarem aquela conclusão, para ver quando aquilo é uma crença, não é uma realidade, quando aquilo é de fato uma realidade que eu desconhecia, e trazer para as pessoas um conhecimento unificado, que não divide, mas amplia a perspectiva. E eu acredito que ampliando a perspectiva é onde há transformação na sua vida e de todos ao seu redor, envolvendo a sua família, a sua comunidade, o seu país e englobando todo o nosso planeta azul, certo? Então essa é a minha missão e é isso que eu tento trazer para vocês, uma perspectiva que amplia, que transforma. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo para o YouTube saber que é um conteúdo importante para você, para divulgar para mais pessoas. Deixa aqui nos comentários como é que é a sua perspectiva, se você consegue entender quais perspectivas que você herdou dos seus pais, que eles tentaram te passar, mas você não achou muito legal. Como que a sua vida tá, se tá conduzida, se as perspectivas estão boas ou você tá vendo com uma lente muito distorcida. Se você entendeu algumas coisas desse vídeo, se você tem alguma pergunta, pode deixar aqui. Eu vou adorar ler todas elas, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!